Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais este vídeo. 5 coisas mais arrepiantes e estranhas, encontradas em cavernas. As cavernas são em muitos casos santuários da natureza, onde a vida se revela dentro de seus interiores, e evolui como se fosse de outro planeta. Em outros casos, as cavernas são anfitriãs de coisas estranhas e paranormais. Hoje te apresento as coisas mais assustadoras encontradas dentro de cavernas. Vem comigo. Número 5. Disco voador na Antártica. A Antártida é tão desconhecida para nós, assim como é o planeta Marte, devido às suas implacáveis condições climáticas. Apenas uma mínima quantidade de pessoas conseguiram explorar uma pequena fração de todo o continente, e isso levou a proliferar as histórias de avistamentos de OVNIs. Porém, o mais interessante é que de lá nada sai. Em janeiro do ano 2017, um grupo de investigadores amadores encontraram algo em particular no Google Maps. No meio do continente congelado, existe uma caverna gigantesca. Saindo dela se pode ver claramente os restos de um disco voador. Desde então, têm surgido muitas hipóteses a respeito. Entre elas, dizem que é uma nave alienígena que caiu há milênios. Acredita-se ainda que pode ser um experimento de alta tecnologia e ultra secreto da Alemanha nazista, que não deu certo. Diante disso, os agentes começaram a investigar mais a fundo, descobrindo assim, um grupo de montanhas estranhamente piramidais, na Antártida. Número 4. Criatura assustadora. Toronto, Canadá. Era o ano 1978. Um homem de meia idade, conhecido como Ernest, havia perdido seu gato, porque já era bastante tarde. Saiu a procurá-lo. Quando chegou com uma lanterna, viu o que parecia a entrada de uma caverna. Antes de continuar, você deve saber que Toronto está erguida sobre um complexo sistema de cavernas, em sua maioria, ainda inexploradas, razão pela qual, não era estranho que Ernest se deparou com uma. De qualquer forma, Ernest decidiu procurar seu gato, se encheu de coragem e entrou. Quando apenas havia caminhado uns 3 a 4 metros, conseguiu distinguir uma figura de não mais de 1 metro de altura. Ao iluminá-la, viu que era um humanoide coberto de densos pelos e dentes enormes, com olhos de intensa cor laranja. A criatura grunhia, evidentemente por causa da presença de Ernest. Porém, o mais assustador de tudo, é que a estranha criatura falou em inglês estranho e embaraçoso, mas ele só conseguiu decifrar as palavras vet, it. Depois o C correu para dentro da caverna, e se perdeu na escuridão. Ernest não pensou 2 vezes, e saiu correndo para fora. Apesar de parecer uma história tirada dos filmes de ficção, os amigos de Ernest afirmaram que ele era um homem sincero e que não precisava de inventar histórias. Além disso, os investigadores disseram que Ernest estava visivelmente perturbado. Número 3. Fantasmas na Caverna Assombrada. Mama FK está localizado no estado de Kentucky, Estados Unidos. Se trata de um sistema de cavernas com mais de 560 quilômetros de extensão, o que a torna no sistema de cavernas maior do mundo. No passado, o sistema era usado para a exportação de nitrato. Hoje em dia, é praticamente uma atração para turistas e caçadores de fantasmas. O interessante é que não só os turistas dizem ver fantasmas em seu interior, mas também os funcionários e guias. Portanto, dizem que se for para muito longe, começam a ouvir barulhos de maquinárias e trabalho, como se a caverna estivesse ainda ativa. Número 2. Cobra em caverna brasileira. Você sabia que até o momento, a maior serpente em cativeiro tem mais de 40 metros? Em uma superprodução, de Lua Produção, um estudo em Kansas City, Missouri. O nome da serpente é Medusa. O que você vai ouvir é uma história que te deixará boquiaberto. Há pouco tempo, em Altamira, aqui no Brasil, uns trabalhadores descobriram uma caverna debaixo da selva. Logo após usar dinamites para abrir espaço, dentro da caverna, viram nas mais profundas obscuridades uma pálida serpente, muitos metros maior que a medusa. Felizmente a colossal serpente, de mais de meia tonelada, estava tão assustada que preferiu fugir.
Você tem consciência de que uma criatura desse porte é capaz de devorar uma pessoa instantaneamente? Ainda assim, o curioso é que mesmo nesses lugares, longe da mão humana, a natureza floresce sem pausa, criando espécies com tamanhos colossais e características nunca antes vistas. Número 1. Swerman, o homem do esgoto. Debaixo da Universidade da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, há um complexo de esgotos que abrigam as mais diversas lendas. Dizem que no ambiente úmido e mofado, atrai um tipo de criatura única e assustadora, tendo em mente que esses esgotos datam de anos anteriores a 1800. Já viu muitas gerações se passar. O primeiro avistamento data de novembro de 1949, quando um estudante da universidade, chamado Christopher Nichols, passava em frente ao teatro Long Street, dentro do complexo universitário, mais ou menos uns 20 passos, quando avistou uma pessoa, ou algo semelhante, na escuridão que só podia distinguir que a criatura usava um terno prateado que refletia a luz de um poste próximo. O homem de terno prateado viu Christopher Nichols, e com entusiasmo se dirigiu a um esgoto, abriu a pesada tampa, e entrou solo abaixo. O estudante contou o ocorrido ao jornal da universidade, aonde o ser foi apontado como Swerman, o homem do esgoto, mas o assunto não terminou por aí. Só um ano depois, em 1950, um oficial de polícia patrulhava a área, quando o seguinte aconteceu: se aproximando de onde ele havia estacionado seu carro de patrulha, descobriu entre vômitos um acúmulo de restos de galinhas. As aves estavam esmagadas e mutiladas, e não era obra de um restaurante próximo, senão de uma fera. Foi como se tivesse usado suas mãos e os dentes. O pior foi que os restos continuavam quentes. O policial tirou sua lanterna para observar melhor a cena, e se deparou com algo completamente assustador. Um humanoide de terno prateado estava agachado no chão comendo um pedaço de galinha. Tinha pele e rosto cinza, e suas feições eram semelhantes à de um homem. Era absolutamente grotesco e deformado, mas o que sem dúvida deixou o policial ainda mais assombrado, foi que ele tinha um terceiro olho no meio da testa. O humanoide enfureceu-se por terem interrompido seu banquete, rosnou, e saiu a toda velocidade até um esgoto ali nas proximidades, onde novamente removeu a tampa pesada de bronze, e se infiltrou na escuridão dos túneis subterrâneos. Zona 0. A serpente guardiã da caverna, na África do Sul. Em uma cidade chamada Heistervel, muito atrás da mão de Deus, há um complexo de cavernas que se adentram a uma profundidade desconhecida para o ser humano. Contam as lendas aborígenas. Dizem que ali mora um ser ancestral, chamado Grudislendi, a grande serpente, encarregada de proteger um precioso tesouro, e disposto a acabar com as vidas de qualquer intruso. O mais assustador é que tudo parece indicar que Grudislendi é real. O tenente Fred Secunel, aventureiro oriundo, afirmou ter visto a criatura durante uma expedição em 1910. O tenente conta que um membro da expedição chegou em uma noite ao acampamento, completamente assustado. O homem dizia ter visto uma cobra gigante perto de uma das entradas da caverna. 10 anos depois, em 1920, em uma nova expedição, voltaria ao mesmo lugar. E tudo ia mil maravilhas, mas durante a noite, notava-se que a equipe estava inquieta. Um dos participantes disse ao coronel que em uma caverna ali perto, morava a serpente Grudislendi. O tenente então decidiu colocar uma carga de dinamite na caverna para atrair a criatura, sem sucesso. O mais interessante é que outro explorador, de nome Pirigleisen, decidiu se aventurar nas cavernas em 1917. O resultado foi que, curiosamente, essas cavernas são cheias de pedras preciosas, o que poderia explicar a lenda do tesouro de Grudislendi. Pirigleisen e sua equipe jamais foram vistos novamente. Os nativos insistiam que havia sido um monstro que tinha acabado com suas vidas. Os avistamentos continuam sem explicação até hoje. Pessoas que viam répteis rondando a caverna e nos rios ali perto. Pessoas desaparecidas misteriosamente, gados devorados. Até agora, as minas de Heisterver continuam inexploradas. Se pararmos para pensar, no planeta, continuam existindo pequenos cantos onde o ser humano não pode explorar. Cavernas, selvas, bosques, e as profundezas dos oceanos. Precisamente, os oceanos é outro lugar onde encontraram coisas assustadoras,
Se te interessa, nos avise que faremos a segunda parte desse vídeo. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se gostou, deixe seu like e nos ajude se inscrevendo em nosso canal. Até logo.